Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o projeto 4.850 de 2016, sobre o projeto anticorrupção, que foi votado e aprovado na Câmara e seguiu para o Senado Federal. Bom, o que a gente percebe logo de início aí é uma disputa entre interesses corporativos versus o interesse público que deveria reinar no debate dessas medidas anticorrupção. Essas informações são úteis não só, esse vídeo é útil não só aos candidatos a concursos do Ministério Público, na parte de sustentação oral, como cidadãos e advogados. Bom, logo de início, o que é importante destacar é que de 2005 até 2014, o Conselho Nacional de Justiça aplicou 67 penas a magistrados e desembargadores, sendo que desses 67 casos, 44 culminaram em aposentadoria compulsória, ou seja, foi condenado a deixar o cargo e continuar recebendo em casa. Essa é a condenação típica de magistrados e promotores. Bom, colocada bem rápida e bem simples as coisas como estão, vamos discutir um pouquinho, pelo menos dois pontos positivos. Não concordo com todos os pontos, mas há pelo menos dois pontos positivos que merecem a atenção de todo estudante de direito. Eu falo estudante não só de faculdade, como de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aquele que já terminou tudo e nunca vai deixar de estudar, que a nossa profissão exige um estudo e aperfeiçoamento contínuo. O primeiro ponto é a questão da inclusão do abuso de autoridade de magistrados e membros do Ministério Público. Merece, com certeza, uma salva de palmas o legislador. Por razões óbvias, a ineficácia do Conselho Nacional de Justiça nesse sentido e a ineficácia da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Quem advoga percebe que, assim como há abusos de parte dos advogados, também há abuso da parte de juízes e promotores. E dentre várias situações que caracterizam o abuso, uma delas merece destaque. É a questão da promoção pelo Ministério Público de ação penal ou civil sem indícios mínimos. Aí você pergunta, onde que está o problema sobre isso? O problema é muito simples. Você expõe, sem esses indícios mínimos, o investigado ou o acusado à mídia, você expõe ele às redes sociais, né? Quando eu falo mídia, é mídia televisiva, jornais, internet, de forma que se amanhã ou depois o processo for considerar, ou a sentença considerar o acusado inocente, ele não terá uma segunda chance para poder mostrar à sociedade que houve um engano. Então, por isso a importância da inclusão do abuso de autoridade. Veremos no final que quem faz o que é correto, o juiz ou promotor que faz o que é correto, não deve se preocupar, não deve temer. A segunda questão é a punição de investigadores e juízes que violarem as prerrogativas dos advogados. Da mesma forma que eu falei na primeira questão, não é raro a violação das prerrogativas dos advogados e elas culminam em nada, não há culminação, elas não terminam em nada. Você ingressa faz um requerimento de uma instauração de procedimento administrativo no Conselho Nacional de Justiça ou nos órgãos correcionais dos tribunais e não raro você tem um resultado favorável ao órgão corporativo. Isso em regra, tá? Claro que não estou falando de todos os casos. Bom, seguindo. Qual que é o objetivo, na minha opinião, que fortalece esses pontos positivos? É a atuação institucional do Poder Judiciário e do Ministério Público e a atuação pessoal dos membros nos limites da lei e da Constituição. Todos os órgãos devem observância aos limites da lei e da Constituição, e não só da Constituição enquanto norma geral, e sim aos seus valores e aos seus princípios constitucionais. Agora, evidentemente que tem pontos negativos nesse projeto de lei. Eu vou apontar só um, que é a determinação, a definição de que algumas penas tenham cominação mínima de 1 ano. Isso favorece que o cumprimento inicial de pena seja no regime aberto, isto é, aqui no Brasil, com a ausência de colônias agrícolas, culminará em a pessoa cumprir a pena em prisão domiciliar. E também a possibilidade de conversão
se ficar aí nesses parâmetros mínimos da privação de liberdade a restritiva de direito. Então você deixa de aplicar a pena restritiva de liberdade e passa a aplicar a restritiva de direito nesses casos de penas mínimas. Agora, caminhando para o final, as argumentações do Senado, da Câmara, do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público Federal e dos procuradores da Lava Jato, desculpa, com todo respeito, são absolutamente falaciosos, sem nenhum embasamento, não trazem informações e sem uma leitura atenta do projeto com as suas emendas e principalmente do que foi aprovado, tá? Então vamos lá, os argumentos da Câmara. Não devemos aceitar tudo que é proposto pelo Ministério Público ou por outras instituições que exercem essa influência nos projetos. É verdade. Um dos objetivos fundamentais da Câmara dos Deputados e do Poder Legislativo é o debate. Eles têm que debater e não aceitar tudo que vem. Então, correta a resposta da Câmara. O Senado, por sua vez, falou que alguns pontos são polêmicos. Realmente, aqueles pontos que eu não vou decliná-los aqui, que são muitos, são realmente polêmicos. O Supremo Tribunal Federal, pela presidente Carmen Lúcia, disse que calar juiz ou calar a justiça também não tem nada a ver com calar. Ali, o que busca ali aquele projeto de lei é realmente evitar os excessos. Os excessos deveriam ser endossados pela presidente do Supremo e não falar que esse projeto tenta calar a boca